Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, Números 31, a vingança contra os midianitas. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas, porque fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Arme algum dos homens para ir à guerra contra os midianitas e executar a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo. Foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés o enviou à guerra 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eliezer, que levou consigo objetos dos santuários e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra os midianitas, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zu, U e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram toda a cidade em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus equipamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e o despojo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e mate também as mulheres que deitaram com o homem, mas poupe todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dia vocês deverão purificar-se a si mesmos e os seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eliezer disse aos soldados que tinham ido à guerra: Esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resiste ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No sétimo dia, lave as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. A divisão dos despojos. O Senhor disse a Moisés: Você, o sacerdote Eliezer e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Divide o despojo entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade, daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra. Separe como tributo ao Senhor de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tome esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entregue-no ao sacerdote Eliezer, como porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolhe um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entregue-nos aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelo soldado foi 675.000 ovelhas, 72 cabeças de gado, 61 jumentas e 32 mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 375.000 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61.
16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu tributo ao sacerdote Eliezer como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou, dados os combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.000 ovelhas, 36.000 cabeças de gados, 30.000 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxeram uma oferta ao Senhor, os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou, braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Mas Moisés e o sacerdote Eliezer receberam dele todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eliezer apresentaram como contribuição ao Senhor. Pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado o despojo para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eliezer receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro, como memorial para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Que Deus assim abençoe a sua palavra lida no dia de hoje.